paz do Senhor, queridos. Deus abençoe vocês. Uma alegria estarmos juntos aqui. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no último salmo dos salmos. Esse livro é um inário, um livro de oração, de orações, um livro também de meditações para a vida, um livro completo, né? Que tem salmos para todas as horas da vida. E é bom começar um culto com um salmo de louvor, Salmo 150. Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. E eu te convido a colocar-se em pé para que oremos ao nosso grande Deus e Pai e nosso Senhor e Salvador. Jesus amado e querido, nessa noitinha que está começando agora, Pai, já começou, nós nos alegramos, Pai, pelos milagres que vivemos nesse dia, Pai. Alguns nós não percebemos, ó Deus, e outros percebemos, ó Pai. Mas aqui estamos porque o Senhor prolongou a nossa vida por mais um dia e nos deu essa noite de presente para aqui estarmos juntos em meditação, Pai, em busca, em análise, reflexão interna do que se passa em nós, à nossa volta, mas também, sobretudo, o que se passa no seu coração, ó Deus. Porque aqui estamos por sua causa, Pai, não por nossas causas, mas pela causa do Senhor. Ó Deus, pela sua pessoa, pelo seu reino, que aqui está, se faz manifesto, de maneira especial já se manifestou em nós, já nos deu o Espírito e a alegria e a paz que só Deus pode dar. E aqui estamos, ó Pai, na alegria do Senhor, que nos faz romper, nos faz avançar e vencer, superar, e ir, e caminhar, Pai. E nós estamos alegres e felizes, ó Deus, por tudo, Pai. A nossa alma canta louvores ao Senhor, conforme diz o Salmo 150, louvem ao Senhor, com todos os tipos de instrumentos, com todos os tipos de sons, com todo o seu coração, com toda a sua adoração, louvai-o pelos seus poderosos feitos. Por isso estamos aqui, ó Senhor, para celebrar o reino de Deus, que chegou até nós, nos envolveu, nos colocou dentro dele, Pai. Obrigado pelas graças e maravilhas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não falha e a cada dia nos renova, como as forças da águia que são renovadas, o Senhor nos renova. Ó Deus, e obrigado, Senhor, por nos amar tanto assim, Pai, e por nos prover todas as coisas e todas as necessidades. Agradecemos e vamos dar a Ti um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos entoar louvores a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Assim como uma criança depende do seu pai e da sua mãe, nós dependemos de Cristo. E é nos braços de Cristo que nós encontramos o conforto, que nós encontramos a paz, que nós encontramos refúgio.
Então nesta noite eu convido você, volte a ser como criança. O amor de criança é um amor puro, é um amor verdadeiro. E assim tem que ser o nosso amor por Jesus, puro, sincero e verdadeiro. Quero ser como criança. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Peça para Ele, abraça-me, 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 abraça-me com teus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-nos, Senhor, com teus braços de amor. Esse é o nosso desejo esta noite, estarmos envolvidos em teus braços, sentindo o teu afago, sentindo o teu abraço, sentindo o teu amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente crer. Não posso viver
teus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Se você sentiu o abraço dele, comece a aplaudir. Glória a Deus, toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti, Senhor. Aleluia. Nós temos um Deus que está sempre cuidando e olhando por nós. E por esse motivo, não importa uma circunstância, nós nos alegraremos. Todavia, eu me alegrarei, diz a palavra do Senhor. Não importam as circunstâncias, não importa o que aconteça. Todavia, nós nos alegraremos em Ti, ó Pai. Deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O controle ainda está na palma das tuas mãos, Senhor. Aleluia. Toda a honra e toda a glória a ti. Eu tenho um Deus, declare, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu tenho choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não importam as circunstâncias, ó Pai, nós nunca te abandonaremos, ó Deus. Nós queremos sempre estar contigo, Senhor. Não importam as lutas, não importam as circunstâncias, nada daquilo que passamos vai nos tirar da tua presença, porque nós sabemos que o choro dura uma noite, mas a alegria vem quando o sol nasce. Você pode aplaudir ao Senhor e declarar: choro, choro, choro dura uma noite.
Aleluia. Sem bateria, irmão. Pode crer. Tudo é possível que crer. Amém. Deus é bom o tempo todo. Irmãos, é um motivo de alegria de estarmos aqui na casa do Senhor. Eu vou fazer a oração intercessória por você e vamos fazer logo em seguida o ofertório. Mas eu quero que você entenda algo, gente. Quando você coloca a sua vida no altar de Deus, Ele faz os milagres acontecer. Eu estava falando com a minha esposa. Glória a Deus. Deus é bom e o capeta está derrotado, amém? Pronto, irmão? Amém. Então, como eu estava falando para você, quando nós colocamos nossa vida na mão de Deus, em oração, tem um louvor que fala que Deus tarda, mas não falha. Se a gente olhar pelos olhos humanos, falamos isso porque somos ansiosos. E eu entendi o que o autor quis dizer nesse louvor, porque Deus chega na provisão no momento certo, para mostrar que a obra é dele. E eu estava falando com a minha esposa que estávamos com problemas para até pagar esse mês a prestação do nosso apartamento, mas Deus ouviu a nossa oração e veio uma oferta generosa que conseguimos pagar, e está o dízimo aqui. Deus, Ele é fiel, gente, quando colocamos a nossa fé em prática. Por isso que eu quero convidar você agora, neste momento, não a se dobrar na cadeira apenas, de joelhos, não, quero que seu coração se dobre, porque uma coisa que Deus ama é um coração contrito. Coloque sua causa diante do Senhor agora neste momento. Vamos estar orando por vocês e depois estaremos contribuindo para a obra do Senhor, que não há privilégio maior do que semear na casa de Deus. Amém? Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos pela sua benevolência, Senhor. Sabemos que o inimigo se levanta, Senhor, com fúria, está ao nosso derredor como um leão que ruge, mas ele já está derrotado em nome de Jesus. Queremos colocar a causa da tua igreja em tuas mãos, meu Pai. Se for na área da saúde, traz cura, Senhor. Se for na área do vício, traz libertação, meu Pai. Se for na área do casamento, traz unidade, união e amor, meu Pai. Se for na área dos filhos, que o Senhor venha trazer, meu Pai, sabedoria, entendimento, compaixão, perdão. E além de tudo, meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha refazer, meu Pai, todo o caminho turvo. Que Seu Espírito Santo venha trazer, meu Pai, um bálsamo para as feridas que foram colocadas. Corações foram feridos por outros, meu Pai, trazendo ressentimento, rancor, mas que assim como o Teu perdão nos alcançou, venha ser transbordada com uma grande luz do Senhor, para alcançar as pessoas que estão ao nosso derredor. Vem com sua compaixão, meu Pai, sobre a vida do Teu povo. Derrama do Teu Espírito sobre nós, Senhor, para que possamos andar em santidade mais e mais, assim como Tu és. E que possamos fazer igual Davi, meu Pai. Se há em mim algum caminho mau, transforma-me, meu Pai, e me leva para um novo e vivo caminho, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na vida do Teu povo. Assim eu oro, crendo no nome de Jesus. Amém e amém. E você, gente, que você puder, contribua.
com a cesta do amor. Estamos fazendo ainda as cestas básicas, né, meu irmão? Tem muitas famílias precisando. Muitas famílias precisando. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Deus quer que você seja coparticipante, e Ele exige de nós que sejamos isso aí, diante da casa de Deus. Então é um privilégio ser ofertante dizimista, amém? Irmã Janaína, por favor, já aproveita, já ora pelo dízimos e ofertas. Graça e paz, igreja. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esse momento especial, Senhor, de ofertar, Pai. Ah, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, realizado nas nossas vidas, Pai. Porque sem Ti, Senhor Deus, nada somos. Gratidão a Ti, Senhor, por suprir todas as nossas necessidades. Que o Senhor venha abençoar, Pai, cada dizimista, Senhor Deus, cada ofertante, ó Pai, derramando da Tua graça, da Tua misericórdia, das Tuas bênçãos sobre a vida de cada um, Pai. E daqueles também, Senhor, que não trabalham, Pai, não está fora do trabalho, Senhor Deus. O Senhor vem abrir portas, Pai, de emprego para essas pessoas, para que elas possam, Senhor Deus, trabalhar, Senhor Deus, e ter, Senhor Deus, o privilégio também, Pai, de dizimar e ofertar na Tua casa, Pai. Gratidão, Senhor Deus, a Ti por tudo. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a igreja. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos meditar na palavra de Deus que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 19, versículo 11. É uma parábola de Cristo muito interessante, talvez não tão conhecida, mas talvez conhecida, não sei. Mas talvez se você não tenha parado para pensar profundamente, mais profundamente sobre esta parábola de Lucas, capítulo 19, versículo 11 até o 27. Diz a palavra de Deus: ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola. Quais coisas? De Zaqueu, que havia se convertido e que ele veio buscar e salvar o perdido. Então, as pessoas que estavam ali em volta, ouvindo todas estas coisas, sabendo desse acontecimento da conversão de Zaqueu, Então Jesus aproveita, dentro do contexto, e conta esta parábola, visto estar perto de Jerusalém, ele lhes parecer a todos eles que estavam ali, que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: certo nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus convidados, os seus concidadãos, o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina que eu guardei embrulhada com lenço, porque tive medo do Senhor
que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou o homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Porque você não pôs o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. O reino, o rei e nós. Nunca vimos um rei. Houve um período de monarquia no Brasil, onde havia um rei de Portugal que reinava aqui, o rei Dom João VI, e depois os imperadores que ele colocou aqui, Pedro I, Pedro II, que eram imperadores. Mas provavelmente o rei de Portugal, naquela altura que o Brasil era colônia, ele nunca veio aqui. Se veio foi para passar férias. Nós não temos noção do que é uma monarquia, como na Inglaterra, como em outros países da Europa. Então a gente fica assim, pensando, né, o que será uma monarquia? Como é que um rei reina? Qual é a posição dos súditos dentro do reino? O que é um reino? Será que o reino que o Senhor estabelece, que o Senhor tem, é igual ao reino humano? Que semelhanças há? Bom, nós queremos meditar aqui na parábola, ela tem um sentido espiritual muito forte, ela tem várias lições aqui. E Jesus, ele sempre quis deixar todo mundo bem orientado a respeito de tudo que se refere às coisas importantes. Ele não nos quer na ignorância. E cada palavra de Cristo, cada parábola de Cristo aumenta um conhecimento que está oculto aqui e que não é fácil de ser compreendido. Às vezes até Cristo nem queria que fosse compreendido. Como ele disse: olha, eu conto em parábolas para que alguns ouvindo não entendam e até nem venham a crer, porque Deus, o Senhor Jesus, sabia que ele poderia contar 1 milhão de parábolas e algumas pessoas não mudariam nada, mas que para outro ele poderia contar uma parábola e aquela história seria compreendida e transformaria aquela vida. Mas veja, aqui havia uma expectativa de que o reino de Deus se manifestasse imediatamente para eles, na cabeça deles. O reino que eles estavam esperando não tinha nada a ver com o reino que Jesus trouxe. O sonho dos judeus sempre foi vencer o império que os subjugava, como outros impérios foram subjugados, dominados e derrotados ao longo da história, fosse por eles ou fosse por qualquer outro império que vinha. E agora a situação era o Império Romano, então o Império Romano oprimindo, cobrando impostos, escravizando, pressionando, fiscalizando, torturando, ameaçando. Não era bom ter o Império Romano ali fustigando os judeus, como outros impérios. Então, para eles, Cristo veio para quê? Para derrotar o Império Romano, para destituir o imperador, para falir aquilo tudo e finalmente eles se tornarem livres. Então, para eles, a liberdade não estava dentro deles, a liberdade estava fora deles. Para aqueles que achavam que se manifestaria imediatamente. Na verdade, o reino se manifestou, porque Jesus é o rei, e ele veio trazer esse reino,
mas o reino se manifestou dentro das pessoas. E estas pessoas mudaram o seu mundo. Há muitas coisas do mundo moderno que só existe por causa que o cristianismo existe. Que o reino de Deus veio implantar esses pedaços do céu na terra. Você estuda a história da filantropia. Primeiro lugar para acolher pessoas deficientes visuais, a primeira escola de cegos foi cristã. O primeiro local que se chamou de asilo para recolher idosos, cristão. A primeira universidade do mundo, cristã. E você vê ao longo da história, né, como que o cristianismo foi chegando e transformando países pobres em países ricos, países ignorantes em países civilizados. Pessoas que eram estúpidas em cristãos do mais alto calibre. E o Senhor Jesus não somente implantou o reino, mas Ele deixou para nós uma responsabilidade muito grande. Essa responsabilidade de receber o reino e de multiplicá-lo, de ter o reino e de fazê-lo conhecido. Esse é o lema de Jovens com uma Missão, que é uma agência missionária global que está representada talvez em mais de 200 países, há 248 nações reconhecidas pela ONU. E o lema de Jovens com uma Missão é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E quando se fala de Deus, se fala de muita coisa. E aqui o Senhor Jesus, Ele sendo rei e sendo mestre, sendo rabi, Senhor e Deus, eu pergunto a vocês hoje, diante deste público aqui que contou essa parábola, diante de nós que estamos ouvindo a parábola, eu pergunto a vocês, qual é a maior alegria de Jesus? Você quer produzir alegria no coração de Cristo? Amém. Todos que são autênticos, espiritualmente falando, querem produzir alegria no coração de Deus. E ao contrário, né? Às vezes nós estamos querendo que Deus nos alegre, quando o Senhor dizendo, me alegre, filho, me alegre, filha, porque na sequência a alegria também inunda o seu coração, porque mesmo conhecendo Jesus, há uma preocupação extrema com a gente, com o que a gente está passando, com o que a gente está sentindo, com o que está acontecendo. O Senhor nos desloca desse giro, né, do homem em volta de si mesmo, e nos faz girar em torno dele. Isso é o reino de Deus. A gravitação da nossa vida é como a terra, a lua e as estrelas passam a ser em volta do sol. E a Bíblia compara Jesus com o sol da justiça. Então, a maior alegria de Jesus, veja bem, é transformar o coração das pessoas. Esta é a maior alegria. Esse é o produto maior do Evangelho. Transforma sociedades, transforma nações, transforma a história, com certeza. Mas a partir do quê? A partir de corações transformados. Esse foi o grande lema de John Wesley ao definir o papel do cristão, o papel da igreja, o papel da sociedade. Ele diz assim: transforme indivíduos. Indivíduos transformados transformarão sua igreja. Igrejas transformadas transformarão a sociedade. Sociedades transformadas transformarão o mundo. Começa assim. Tudo começa aqui. Aqui é o grande território de Deus. Nosso coração.
Ele veio buscar e salvar o coração do perdido. O Senhor está sempre de olho no nosso coração. O inimigo quer roubar nossa mente e nossas emoções, mas o Senhor deseja o nosso espírito. No nosso espírito está a fonte de vida, da vida. Então, tendo ele acabado de transformar o coração de Zaqueu, ele agora então entra para uma parábola descrevendo a pessoa dele. Ele diz aqui: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. O nobre é Jesus, que veio de uma terra distante, o céu, veio para a terra, para tomar posse da terra, das pessoas, trazer salvação, libertação, transformação. Uma vez feita a sua obra aqui, ele voltou para a sua terra, de verdade, legitimamente, o seu céu de glória, e de lá de novo voltará para a grande prestação de contas. Essa semana, creio ontem, eu estava pensando que Deus é tão bom, e eu pensei: Deus é bom, Ele é gracioso, mas no dia da prestação de contas, Ele será rigoroso. Comecei a pensar na minha situação, me desculpando diante de Deus, e Ele não aceitando desculpas. Como disse um gerente para mim: explica, mas não justifica. Algumas coisas são injustificáveis, porque elas são elementares. Jesus disse: a partir do momento que você entrou para o reino de Deus, o governo de Deus, você entrou para a missão de Deus, você entrou para dentro dos projetos de Deus. Agora é isso que te move, é isso que te envolve, isso que te impulsiona. Por isso que ele diz assim: olha, nessa sua corrida, não fique embaraçado, se desembarace e corra essa corrida. Então Jesus, esse homem nobre desta parábola, ele é o homem que veio do céu e voltou para lá. Ele veio trazer o reino dos céus para a terra, né? Quer dizer, na verdade, não seria possível que nós conhecêssemos o céu, a não ser por alguém que de lá veio. Mas a Bíblia também fala, né, com respeito a Jesus e aos judeus, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por que não receberam? Porque não creram. Não creram em Cristo, Messias, não creram na palavra de Deus, não creram no projeto de Deus, não entenderam o amor de Deus, não entenderam como Deus trabalha. E não entendendo como Deus trabalha, eles não creram, e a Bíblia diz que eles o rejeitaram. Senhor, olha, primeiro para vocês, os judeus, depois os gentios, e ele sempre dizia primeiro aos judeus, depois aos gentios, e Paulo também diz primeiro aos judeus, depois aos gentios. Mas o próprio Cristo, depois de pregar aos judeus e receber toda a rejeição que recebeu, fosse em Nazaré, fosse em Jerusalém, fosse na Judéia, dos judeus, ele então vai para a Galiléia, para os gentios. Da mesma maneira, Paulo, depois de estar em Jerusalém e pregar nas sinagogas e pregar para os judeus, e os judeus o recusaram, diz a Bíblia que ele sacudiu as suas sandálias, o pó das suas sandálias, e disse: vou-me para os gentios. Então o reino de Deus, ele é essa mensagem como um fermento na massa, que você coloca, ele se mistura. Se você coloca pouco, cresce pouco. Ninguém vê o fermento na massa, mas você vê o resultado do fermento. Se você coloca muito, cresce muito, fica anômalo,
estraga a massa, ou talvez fica dura a massa. Há uma medida exata. E o reino de Deus, ele tem uma medida. Na verdade, a medida é a medida do vazio do coração humano. A medida do reino é a medida das necessidades básicas, essenciais do ser humano. O Senhor Jesus veio provar que nós podemos ser felizes com pouco. E que a gente é capaz de ser feliz no meio das grandes dificuldades da vida. E que a nossa vida ela pulsa. Nem sempre a nossa vida pulsa do lado de fora, mas necessariamente ela precisa pulsar do lado de dentro. Porque o reino de Deus, ele é para esse coração, personalizadamente, pessoalmente, uma decisão que ninguém pode tomar por você. Ninguém pode crer no nosso lugar. Ninguém pode assumir nossa posição. É nós e Deus, Deus e nós. Só que o Senhor nos junta, né? Ele, nós e a sua igreja. Então, quando Ele volta para o seu verdadeiro lar, Ele confere a nós estas porções do reino, inclusive dons e talentos. Ele confere a nós essas capacidades, essas oportunidades de levar este reino a quem não está nele, a quem não o recebeu, a quem não o conhece. Porque o Evangelho de Deus, o nome de Deus, eles são sagrados. A missão de Deus aqui no mundo, ela é a primeira coisa. O fato da gente comer, beber e ganhar e pagar contas, isso não é mais importante do que a obra de Deus. Ele já disse, você cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Você busca o meu reino, que eu supro você. Eu te dou o que você precisa, mas busque o meu reino. O reino é Cristo, e o reino é o que Cristo faz, mas sobretudo o reino é a autoridade de Cristo estabelecida como Senhor e Deus. O que Tomé falou ao ver as mãos de Cristo? Senhor meu e Deus meu. Ali, se Jesus era de todo mundo, de repente para Tomé, você é só meu. Porque ele não fala Jesus nosso, Senhor nosso, Deus nosso. Ele fala, ele coloca no pessoal, porque ali ele descobriu todo o amor que ele tinha pelo Senhor e todo o amor que o Senhor tinha por ele. E o deslumbramento foi tal, eu quero o Senhor só para mim, mas não é possível ter só para mim, mas o Senhor é todo meu, eu sou todo seu. E daí em diante o próprio Tomé começa uma carreira missionária que, segundo a história da igreja, ele acabou indo pregar na Índia, no sul da Índia. Até hoje há trabalhos cristãos e cristãos no sul da Índia, até hoje. Até hoje tem lá uma tal de igreja de São Tomé, que se diz que construiu lá no templo de Tomé. Mas este mesmo Tomé, um dos 12, que viu e creu, ele foi martirizado lá onde ele foi levar o reino de Deus. Mas ele levou a multiplicação, ele levou a bênção, ele levou a graça, ele levou a esperança, ele levou a luz. Assim como Cristo nos visitou, dos altos céus o Senhor nos visitou. A Bíblia diz, uma grande luz iluminou-nos. E essa luz iluminou os céus. A luz raiou. Este reino é iluminado. Sempre é sol para quem conhece Jesus. Sempre é tempo para quem conhece Jesus. Ele diz assim, olha, você conhece tudo isso, fale de tudo isso, viva tudo isso, proclame, propague, porque eu te pedirei contas.
Então Ele está nos dando essa oportunidade, que é esse tempo da nossa vida, que nós temos, uns receberam mais dons do que outros, mais tempo do que outros, a responsabilidade é maior. Mais dons, mais tempo, mais capacidades, mais recursos, uma responsabilidade maior. Deus te deu mais. A quem muito foi dado, muito será exigido. Então Ele deu 10, Ele deu 5, dos 5 Ele fez 10. Ótimo. Deu 2, das 3 Ele multiplicou para 5. Aqui fala desses 2 servos. Deu 1 para outro, que em vez de multiplicar para 2 e para 3, resolveu guardar. Às vezes a gente está guardando um tesouro que você não pode guardar. Você está guardando um remédio com você, que foi o remédio que te curou, que você não pode guardar, propagar. Então, o pão que te matou a fome, você não pode guardar. Esta é a grande lição do reino de Deus, que Ele nos fez ricos, né? A Bíblia diz que Ele se tornou pobre para que nós nos tornássemos ricos, não propriamente materialmente, mas ricos de espírito, ricos. Então Ele fala assim, olha, alguns rejeitaram, sempre alguns vão rejeitar, alguns creram, e outros ainda, além de crer, se tornaram extremamente úteis, foram pessoas-chave nas mãos de Deus. E essas pessoas-chaves que Ele separou e deu riquezas para eles, olha, não é para você, é para você multiplicar. Não é para você guardar, é para você usar. À medida que você usa, multiplica. À medida que você guarda, você perde. E assim são todas as coisas que temos e que somos. São para serem repartidas. E Ele diz aqui logo no princípio, negociem, ou seja, façam multiplicar. O que é negociar? É obter lucratividade, né? É obter crescimento. Negocie, usando uma linguagem comercial, até que eu volte, incessantemente, até que eu volte. Aí ele continua, né? E ele elogia, no 16, ele elogia dizendo muito bem, né? No 17, ele elogia o primeiro, elogia o segundo, e ele chama de servo bom. Talvez aquilo que eles tinham recebido nem era muito, porque o Senhor fala aqui que era pouco. Talvez o que você recebeu foi pouco, mas o seu pouco, ele pode ser muito, quando colocado completamente nas mãos de Deus. Então ele elogia, você é servo bom, você é servo bom. Ok, você agora vai reinar. Por enquanto você estava trabalhando, agora você vai reinar, você vai provar do fruto da sua multiplicação, do seu empenho, do seu esforço. Você era súdito, agora você vai ser líder. Você estava sob ordens, agora você dará ordens. Você estava debaixo de um reino, agora você vai organizar o reino e governar sobre muitos, nos novos céus, na nova terra, no novo reino que o Senhor estabelecerá. E então ele chama aquele que foi tímido, aquele que se tornou inseguro, aquele vergonhoso, aquele que foi medroso, aquele que foi dúbio, aquele que simplesmente disse, olha, o essencial aqui é o suficiente. Ele me deu uma, então é uma, eu vou devolver uma. Mas ele mesmo estava ciente de que o seu Senhor não ia pedir apenas uma. Nós cantávamos um cântico muito assim, há muito tempo atrás, que o coro era multiplica os teus talentos, multiplica os teus talentos. Era um cântico para jovens, ó jovem, multiplica os teus talentos, mas que poderia ser ó crianças, ó adultos, ó
casados, pessoas, irmãos, multiplica os teus talentos. E às vezes até a gente não sabe, mas o que é talento? Talento, tem aquele que está lento e está devagar, e tem o talento, que é o ouro, que é a riqueza, que é o bem. O talento era uma medida, né, para se medir um peso de prata, especialmente a prata. Um talento de prata era uma certa quantia de prata para fazer pagamentos, para fazer negócios. Era o dinheiro da época. Jesus fala muitas vezes em dinheiro, porque ele pode ser uma bênção ou uma maldição, ele pode ser um fator de crescimento do reino de Deus, ou ele pode ser um embaraço, depende de como você lida. Você não deve ser possuído pelo dinheiro, mas você deve possuir o dinheiro, é diferente. Possuir e não ser possuído. É quando a gente aprende que a liberalidade, a generosidade, como foi falado aqui antes das ofertas, né, de você realmente confiar, né? Confiar que a fidelidade de Deus é maior do que a nossa fidelidade, mas que a nossa fidelidade é requerida pelo Senhor. Em todas as coisas, na área financeira, moral, espiritual, na disciplina, no dia a dia, nas escolhas, nas orações, nas palavras, no passo a passo, tudo envolve um plano, um projeto, uma vontade de Deus. E assim Deus vai trabalhando na nossa vida, nos capacitando para toda boa obra, e nos capacitando para ir além daquilo que imaginávamos. Você imaginou que você seria usado por Deus? Imaginou que você seria um instrumento de Deus? Imaginou que você seria uma pessoa que seria um fator de transformação de vidas? O Senhor Deus está fazendo isso, está pegando pessoas que não tinham nada para ser nada, para ter nada. Essas pessoas, elas são agora importantes na sequência do andamento daquele reino que Ele estabeleceu lá no princípio. Quando Ele veio, se mostrou, se revelou, dizendo: olha, eu sou, sim, eu sou eu mesmo, esse que falo com vocês, sou eu, estou aqui pessoalmente, eu desci para me tornar gente como vocês. E aí o Senhor se revela, e depois, quando derrama o seu Espírito Santo, definitivamente o Espírito se aloja em nós, e ele diz lá, Paulo, Cristo através de Paulo em Romanos, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não são coisas, benesses, não são prazeres da carne, é fartura, mas o reino de Deus sobretudo é justiça, a justiça de Cristo em mim e em você, estarmos justos para Deus, justos por Deus, em Deus, justiça. O reino de Deus é justiça, e Ele nos corrigiu e nos endireitou, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, a paz e a alegria intermináveis, permanentes. E Ele prometeu, fiel é o que prometeu, o qual também fará. Amém. Coloque-se em pé, amado e amada, no nome de Cristo, para você meditar nisso que eu falei aqui, que nós falamos na parte de Deus. Como que está o seu nível de multiplicação dos seus talentos? O quanto você está realmente preocupado, preocupada em não viver a sua vida, mas Cristo viver sua vida, e você não ser sua própria manifestação, mas você ser uma manifestação de Deus. Você não é você, mas é Cristo em você. Não vive sua vida morreu, foi ressuscitado em Cristo para uma nova vida, e vive esta vida independente dos problemas. Você vive e desfruta da presença de Deus, porque qual é a grande coisa que nós viemos fazer aqui? Para que fomos criados? Fomos criados para conhecer a Deus e desfrutar da sua presença, desfrutar da sua pessoa. Esse é um resumo
do porquê você está aqui, conhecer a Deus e desfrutá-lo. Há maior desfrute do que esse, há maior deleite, não há. Em ti estão as fontes de vida. Alguém orou: Senhor, meu coração não encontrará paz, senão somente em ti. Então vamos orar, Senhor amado, no nome de Cristo Jesus. Nós oramos, dizendo: ó Pai, que temos o que precisamos. Tua palavra diz: bendito seja o Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ó Deus, Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, ó Deus, as bênçãos espirituais, elas são muito mais importantes que as bênçãos materiais. Porque as bênçãos materiais às vezes acabam ou são, ó Deus, apenas para certas necessidades específicas, mas essas bênçãos espirituais, elas são infindas e elas são as verdadeiras riquezas, ó Pai. Nós descobrimos o que é que realmente vale, Pai. E o que vale não é o que se vê, o que se apalpa, o que se pega, mas o que vale é o que se experimenta, é o que se vive da parte do Senhor. Então, ó Deus, nesses dias onde o mundo está como está, a Tua palavra diz: eu me alegrarei no Senhor e na força da Sua salvação, nele esperarei. Então, ó Deus, nós queremos pegar desses talentos que nos destes e multiplicá-los, utilizando esses nossos dons e talentos para a Sua glória, utilizando esses nossos bens, sejam eles materiais, espirituais, usando essas riquezas que temos agora, as riquezas do reino, de conhecer a Deus e a Sua glória, e experimentar, Pai, do reino dos céus aqui agora na terra. Te louvamos, ó Deus, por esse sublime momento, Deus, onde o Senhor nos tem fortalecido para continuar erguendo a cabeça, erguendo os olhos, e os espíritos também, e os corações erguidos pelo Senhor, e continuar marchando essa marcha triunfal em direção aos céus. Mas antes, ó Pai, multiplicando e fazendo a obra, o trabalho de Deus na vida das pessoas da igreja, todo lugar onde passamos, com todas as pessoas que nos relacionamos, ó Deus, semear semente do reino, Pai, o reino de Deus, o Rei Jesus. Ó Pai, que a Sua graça, o Seu amor e o Seu poder, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, sejam em nós e sobre nós, de forma maravilhosa e abundante, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.